um pouco das histórias da China que são deliciosas. Um pouco problematizar também a nossa visão do Brasil, né, desde a China. Bom, É isso. umas palavras de agradecimento para a fase, também para os parceiros, outros parceiros da Fundação que estão aqui na sala, do Pax, do NPC, outros amigos da Fundação. Realmente, eu acho que através da internet, através da versão digital, que vai estar disponível dentro de poucos dias, porque a gente vai fazer o lançamento na quinta-feira em São Paulo. A partir desse momento, a gente vai divulgar o livro também em forma de PDF. Bom, acho que é o melhor livro que a gente fez nos últimos tempos na Fundação, nos últimos anos, e a construção foi muito bonita. Realmente, eu acho que começamos por outro lado. O livro, o tema se foi desenvolvendo durante a escrita. E, bom, estamos muito felizes de que a Camila topou de fazer o livro, e a Verena, que hoje não pode estar aqui, bom, vai estar com vocês dentro de poucos dias, né? Mas ela escreveu um baita prólogo também, que dialoga muito legalmente, muito bonito com o texto principal. Então, eu acho que pode ser uma contribuição interessante ao debate no Brasil. Muito obrigado. Então, também queria agradecer os amigos que vieram aqui. É muito bom estar vendo a Sandra aqui, sentada aqui, né, assistindo, as pessoas assim de fé que vieram, os que estavam aqui antes, porque afinal a gente programou isso aqui em cima da hora, né? Então, agradecer a fase pelo espaço. Reiterar o meu profundo agradecimento também ao Guerra e à Fundação Rosa Luz, que foi uma coisa coletiva, né? Começou com uma proposta, sei lá, uns 2 anos e meio atrás, né? De estudar, por conta de um amigo comum nosso, Alberto Acosta, ver a chegada da China na Amazônia, né? Ele estava com essa ideia em função de todo um contexto do Equador, onde as mineradoras chinesas chegaram com força, e isso tudo mudando muito o contexto lá. Então a gente começou pensando em estudar ver uns estudos de caso, né? Uma hidrelétrica no Amapá, Belo Monte, porque a linha de transmissão a China ainda nem tinha ganhado a licitação. E a gente viu o que era mais, acho que é um pouco a Zona Franca de Manaus, que eu tentei argumentar, uma mineradora. Eu sei que no começar a levantar os dados, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou falar da China? Porque eu digo assim, não dá para ser uma coisa, sabe, de chegar e, a empresa americana chegou. Não, porque realmente eu senti assim, que tinha coisas que não, para mim eu não estava satisfeita de simplesmente mudar o nome dos atores e seguir na mesma lógica de análise. E daí, eu sei que eu enveredei por um caminho, né, de começar a ler 500 milhões de coisas, era desde texto de Feng Shui, a coisa de Xing, com várias coisas sobre o que estava acontecendo na China, e eles, cadê o texto? Cadê o texto? Eu, calma, eu lá, longe. Eu sei que em algum momento, passado quase um ano, a gente sentou e disse, olha, não, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra coisa, eu acho que para realmente ser uma contribuição para o nosso círculo de debate, eu gostaria de elaborar alguma coisa que realmente vem me incomodando, né? Então, talvez isso seja interessante para vocês, para mostrar assim, que às vezes assim, como que vem as ideias, né? Eu estava trabalhando uma outra coisa, não teria por livre espontânea vontade jamais entrado nisso, e hoje eu agradeço e vou agradecer imensamente, porque eu não consigo mais pensar o mundo sem olhar com essa visão assim, que eu pude ter e que culminou com a ida, finalmente, à China depois do livro estar pronto. Então, né, então vocês vão ouvir também coisas que vêm depois dessa reflexão. Mas enfim, já fazia algum tempo, né, isso independente da pesquisa, que a gente brincava, né, de que todas as coisas, eu fiz uma reforma na minha casa, aqui no Rio, e que tudo era chinês. Então, assim, era chinês a massa corrida, era chinês o porcelanato, era chinês a chave de fenda, era chinês o rolo de fio, era chinês o saco de prego. E aquilo começava a virar uma piada, assim, né? Daí a gente ficava brincando, e quando não era Made in China, estava escrito Made in RPC, que é República Popular da China. Mas isso é de roupa da C&A, roupa da Renner, né? As que não são feitas pelos bolivianos em São Paulo, né? Vem da China. Calcinhas, nas lojas de R$ 1,99, as mochilas, todas as coisas. Daí tu começa a ver, calma, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Eu comprei um sofá, por exemplo, que quando eu desmontei, recebi todo desmontado, eu fui montar, todas as instruções eram em chinês, o sofá vinha todo gravado, assim, né? Inclusive, gente, é incrível isso. Até que, com parágrafo que a gente abriu aqui a reflexão, é que o mundo hoje é made in China, né? Se a gente for observar o
que virou a materialidade do nosso dia hoje, o que preenche as nossas casas, as coisas que a gente se endivida para comprar, as coisas estão atravessando o mundo e vindo povoar o nosso universo de sentido, nosso universo de sociabilidade, desde os telefones celulares, né, que às vezes pode até estar escrito Zona Franca de Manaus, mas ele é só montado na Zona Franca de Manaus, né? Então, essa mudança, onde a China assume o papel de grande fábrica do mundo, né, que já é um chavão, pelo menos há 10 anos, mas que resultou numa profunda transformação, não só no nosso país, né? A gente fala muito da reprimarização da economia brasileira, tem todo o debate do extrativismo também que se relaciona com o papel da China, mas que mudou a própria forma de como a gente entende o metabolismo do capitalismo hoje. A China conseguiu, e é muito interessante porque é um país que fez a sua revolução socialista, que controla todo esse processo na mão de um partido comunista, né, que governa com mão de ferro. A gente estava comentando aqui antes, inclusive com planejamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Uma época que eu acompanhava bem a dinâmica da soja, eles compravam seus estoques de soja para os próximos 8 anos. Eles conseguiam planejar quanto eles iam esmagar a cada ano, etc. Então eles têm um gradiente, né, uma latitude para jogar com o mercado internacional que talvez a gente nem imagine, né, o quanto o chinês fazendo comércio há 5 mil anos, o quanto eles são muito espertos, né? Mas enfim, então esse pensar esse novo metabolismo do capitalismo global também nos obriga a pensar que foi só através da Revolução Socialista que a China fez e através de um projeto nacional que está cobrando o seu preço, né? Porque isso fez com que toda a juventude chinesa nos últimos 30 anos tenha passado dos seus 16 aos seus 25 anos, pelo menos, mais entre 12 horas por dia em fábricas, né, num modelo de início de revolução industrial, fazendo um tipo de trabalho mais maçante, mais repetitivo, sob as piores condições, com os piores salários. Isso agora mudou bastante, né, os últimos relatos que a gente tem, a conjuntura, mas que é considerado dentro da própria China como um momento de sacrifício coletivo para reerguer a grande nação chinesa. Então também quando a gente chega lá dizendo, mas vocês são explorados, mas a gente ouve, eles olham, tipo, quem, né? Vocês, olha o que nós criamos aqui, né? Eles realmente ficaram devastados depois de 5 guerras civis, 5 guerras internas, das invasões japonesas, da guerra do ópio, etc. E eles vão se reerguer e construir, hoje a maior economia do mundo, né, em paridade de poder de compra já é a China, com as maiores reservas internacionais, aonde todas as transnacionais do mundo estão dentro da China, produzindo para o mercado chinês, que é gigantesco, e para o mercado internacional. Então a gente chega na China, o Ademar comentou, né, as grandes montadoras alemãs e estadunidenses de veículos também estão as montadoras chinesas. Então as grandes empresas, por exemplo, ligadas ao processo de urbanização, você deve conhecer a Schindler, a Thyssen, a Atlas, né, todas elas. A Schindler, que faz elevadores e escadas rolantes e esteiras, né, ele se apresenta como a maior empresa de mobilidade humana do planeta, que move por dia 1 bilhão de pessoas. Então, isso assim, é uma autoinscrição de uma corporação internacional que eu nunca tinha pensado, né? Eles movem, porque se não tem aquelas esteiras, escadas rolantes e elevadores, a infraestrutura urbana da China não acontece, né? Ela precisa dessas tecnologias que são alemãs, seguem sendo alemãs, né? Então, dentro da China está o Walmart, está o McDonald's, está a Coca-Cola, né? A China bebe Coca-Cola há muito tempo, embora eles digam que as estatísticas oficiais apontem que pelo menos 1 em cada 4 Coca-Colas são falsificadas na China. A China não reconhece culturalmente a ideia de propriedade intelectual. Eles acham que isso é uma aberração, né? Que a humanidade sempre acumulou e descobriu mais coisas em função de conhecimentos que existiam antes. Então, para mostrar que eu te admiro como mestre, eu vou copiar tudo que tu faz, copiar, até eu fazer igual e em algum momento fazer melhor. Então, essa proibição, a ideia da cópia, eles entraram, a China entra na OMC e daí tem que aceitar a ideia da propriedade intelectual e todo o discurso da pirataria, mas dentro da sociedade chinesa isso não aterra culturalmente. Então tu tem uma economia que é a economia que dá patente, né, que paga royalty, e uma gigantesca economia das marcas, a Nike, a Adidas, tudo que vocês podem imaginar, até o café do Starbucks que estavam agora imitando também, que agora virou moda tomar café do Starbucks. Mas é uma forma como eles foram incorporando vários elementos da reprodução dos símbolos, da reprodução da marca, do logo, né, um debate que a gente tinha um tempo atrás,
e ao mesmo tempo se apropriando do Ocidente e sendo a condição para a gente viver a vida material que a gente tem hoje. A gente comentava, eu e a Verena fazendo, né, quando a Verena lia e editava e fazia os comentários para o livro, como quando a gente assistiu a revolta dos trabalhadores lá da Santo Antônio Giral, na Amazônia, que tinha mais de 20 mil homens, né, naquela força de trabalho, todos eles estavam ali o tempo inteiro filmando, falando no celular, né, tem vários relatos que foram feitos pelos trabalhadores, outros relatos contam que nos alojamentos, aqueles que eram os únicos espaços refrigerados, né, eles gastavam, tinha na porta dos alojamentos, tinha umas tendinhas da Vivo, da Claro, da Oi, que naquela época ainda era a internet, tinha aquele pendrive, né, que a gente colocava, que aquilo era um grande objeto de desejo, que eles gastavam grande parte do seu salário lá sendo barrageiro no inferno para poder se comunicar, porque era ali que ele estava falando com uma namorada que estava lá no interior do Maranhão, que estava botando foto, né? Então, como a gente menospreza essa dimensão de como essa interconexão com a internet, esse acesso à internet, ele está hoje significando para grandes massas de população muito mais que, às vezes, acesso a um alimento de qualidade ou alguma outra coisa, que ter a internet, ter o crédito, ela é que, na verdade, dá um acesso a uma circulação de bens culturais, de relações sociais, né, da própria construção do currículo, né, de como tu vai te colocar na sociedade, e que, às vezes, a gente fica com um discurso que não cola mais, né, com o que as pessoas querem. Mas, enfim, esse é só um exemplo que, se não existisse a China, não existiria essa quantidade, pelo menos com o preço que a gente tem hoje, desses milhões de eletrônicos e TVs de plasma, né? Se a gente pensar o quanto a classe C brasileira se inundou de materiais importados, se endividou em função disso e considera, quando a gente faz o censo, né, que ela melhorou de vida porque tem mais eletrodomésticos, etc. Mas eu acho assim, que a principal ideia que a gente, pelo menos, tentou trazer na primeira parte do livro, que tem duas partes, né? Uma é o fator da China, o que significa pensar o capitalismo com a China hoje, e depois a relação China-Brasil. Então, o fator China hoje significa que temos sim que olhar para o nosso arcabouço teórico, inclusive o nosso arcabouço marxista, e ver o quanto dele não tem mais cabimento para discutir o mundo de hoje, considerando o peso e o papel que a China ocupa. A China, ela reconfigura a divisão internacional do trabalho e ela principalmente reconfigura uma divisão internacional da natureza, na medida que a demanda de matéria-prima que a China gera para a sua produção e para a produção que ela vai exportar para o resto do mundo, inclusive a poluição que fica na China, e que é hipocritamente atribuída à China, mas que serve para o bem-estar de todos os países europeus, né, e nós também que importamos da China, ela muda radicalmente a forma como a gente entende, inclusive, o que é uma industrialização nacional. Porque a gente tem várias cadeias, né, agora a gente cada vez mais, assim como o capitalismo, pensando em cadeias globais de valor, onde a composição do produto está se dando em vários lugares ao mesmo tempo, onde o pagamento da patente, que é quem captura maior valor naquela mercadoria, ele pode estar num país completamente desconectado onde aquele produto foi realizado, né, onde está a força de trabalho, mas que ele também mostra processos produtivos que vão se dando em diferentes níveis e cada vez mais de indústrias que não estão no nosso radar, assim, de buscar os operários de uniforme, né? A gente tem todo um arsenal de indústrias de serviço global, tanto na produção de dados como de softwares, que vão se conectando com os processos e que já não existem sem ele. Por exemplo, hoje em dia, puxando o tema da cidade, né? A administração das cidades está completamente casada com sistemas de automação de sinaleiras, dos semáforos, né? Do abastecimento de água, de controles e sistemas de segurança para as grandes cidades, porque tem cada vez mais assim, que tem esquemas tanto de vigilância quanto de monitoramento. Ali perto, na Cidade Nova, aqui no Rio, tem um sistema de inteligência, né? Eu esqueci o nome, mas é um prédio todo de vidro, que também já funciona nessa ótica, a cidade toda ela vigiada, toda ela monitorada. Centro integrado, assim, onde qualquer tipo de revolta popular pode ser imediatamente, podem ser acionados os batalhões, porque a cidade, ela vai mais e mais, né, e eu acho que isso é um discurso que é uma realidade, que o poder de produção de matéria que a China, e de um modo de vida que a China consegue reproduzir na cidade, que a gente vê, vai reforçando essa ideia de que traga para a cidade, é a cidade, é a cidade. A gente comentou antes que os prognósticos são de que até 2050, em função do processo de urbanização da China, mais 2,5
grandes centros urbanos, que é tudo mais de 10 milhões de pessoas. Né? A China está promovendo a maior migração da história da humanidade, que eles chamam the China's Urban Billion, né? Que foi 1 bilhão de chineses que eles querem terminar de trazer para a cidade agora até de 2020. Isso sim são processos extremamente violentos no sentido que desenraizam populações dos seus territórios, e violentos na escala da demanda de matéria-prima para construir essas cidades. Né? A China é uma floresta, uma selva de concreto e de aço. O aço da China vem em grande parte do nosso minério de ferro brasileiro, né, que sai de Carajás, né, graças à Vale, construindo uma infraestrutura gigantesca, massiva, onde as pessoas podem estar todas concentradas, com um aporte de energia todo eletrificado, não tem nenhum debate sobre, obviamente, descentralização energética, soberania energética, pequena geração, não, né? É uma lógica toda ela de controle, né? E em contextos onde as populações são mais facilmente influenciáveis, onde o gosto pela alimentação, né, eu posso modificar muito rapidamente, né? A China não tem tradição de comida processada, industrializada. Então, o chinês dá volta de noite para casa com as suas verdurinhas, vai lá, pica, e eles fritam tudo na hora, tem que comer assim. Eles acham estranhíssimo abrir um pacote, descongelar uma coisa. Eles não comem leite, eles não comem trigo. Então, tu chega na China e não existe propaganda, né? Tu anda no metrô, não tem propaganda. Isso é interessante. Não tem mulher pelada, não tem partes do corpo, não tem nenhum apelo. Existe só agora o mito do pão e do leite, né? Porque se o chinês começar a comer um iogurtezinho por dia, vocês imaginam o impacto que isso vai ter na cadeia do agronegócio, né, e das embalagens globais. É de uma coisa gigantesca. E eles não comem isso, obviamente, por questões ambientais e culturais, mas também porque diz que o oriental não tem uma enzima que permita ele digerir, né, o lácteo. Né? O lácteo, quando tu é bebê, e tá bebendo leite da mãe. Fora isso, é só a minoria étnica que come iogurte na China. Né? Eles acham realmente muito estranho um adulto comendo um leite. Uma coisa que a gente não estranha de jeito nenhum. Né? Ao mesmo tempo, eles acham que, por exemplo, as partes dos animais que têm que ser comidas não são nada a ver com o que a gente tem que ser comidas. Tem que ser uma ideia de que eu tenho que comer se eu quero inteligência, eu tenho que comer a cabeça do bicho. Né? Então, eles têm toda uma relação também com as carnes, não é? Eles o que mais se come são os intestinos dos animais, isso tem em todas as partes. Não tem intestino de pato, tem intestino de porco, intestino de ovelha, e isso é a parte que tem sabor realmente, que eles prezam. Patas, porque eles dizem que a pata é que tem a cartilagem que solta as coisas que fortalecem os ossos. Então, eles têm uma relação com a comida, onde as coisas elas saem da natureza, elas vêm, tem uma ideia assim de que eu absorvo aquilo que me integra. Então, uma ideia de uma comida que eu não sei do que ela está constituída, que eu não cortei, que ela vem de uma lasanha, essas coisas congeladas, eles acham uma aberração. Então, como é que as grandes empresas da alimentação e do agronegócio vão transformar uma mentalidade dessa? Então, vocês imaginem o esforço que não tem de agência de publicidade. Tem um instituto que eu estava lendo esses dias chamado Youth College, né? Que ele estuda a juventude na China e está tentando captar pelo menos uma parcela dessa juventude que está mais exposta às ideias ocidentais, como influenciar eles para que eles comecem a ter padrões diferentes, mas aí são investidos, né, enfim, milhões e milhões e milhões. Mas isso é só um comentário assim, para mostrar como a China, lá, uma transformação na China, ou seja, implantar o gosto pelo iogurte numa pequena faixa da população, pode ter um efeito em cadeia que a gente, na Braskem, de produzir plástico, não sei o que, do leite, do antibiótico da vaca, etc, etc, etc. Então, enfim, essa ideia do metabolismo. Uma outra ideia também que a gente tentou trazer aqui é de que não tem cabimento falar a China, né? A gente ouve muito a China, os malvados chineses chegando, o dragão faminto, né? Em geral, todas as publicações mostram a China uma ameaça vermelha, ameaçadora, e é perigoso a gente cair também nessa visão. Por quê? Primeiro, porque não tem sentido nem material, nem político da gente falar da China separado de nós. A nossa vida não existiria hoje se não fosse a China. Né? Tanto a economia brasileira, porque hoje o agronegócio brasileiro depende de exportar soja para a China. A exportação de minério de ferro, todas as infraestruturas associadas que foram construídas no Brasil, estrada de ferro, depósitos, portos, taxas de estocagem, todas as cadeias de trabalhadores envolvidas nisso aí, elas dependem também que a China compre, e a China precisa se induzir. Mas a China ganhou o leilão de livre porque ela que vai comprar esse petróleo, né? E ela vai mandar, então tem toda uma
própria, porque a China não vem aqui com mísseis, né, nos obrigar, ao grande motor de crescimento do capitalismo nas próximas décadas. Ninguém imagina que a Europa já está industrializada, a Europa já tem um mercado de consumidores com gostos estabelecidos, né? Eu não vou conseguir emplacar o iogurte na Europa, porque já se come a quantidade de lácteos e de carnes e de grãos, ou seja, a dieta lá, aliás, só muda para mais veganos e mais vegetarianos, né? Cada vez como uma opção política. Os mercados onde eu posso expandir, a China é hoje o maior mercado de carnes frescas do mundo. Não é por acaso que nessa visita do primeiro-ministro chinês agora, o Brasil eles levantaram então a barreira sanitária, né, para exportação de carne de gado agora para a China. E a China está interessada também em cada vez mais comprar carnes frescas já congeladas no Brasil, em função, óbvia, do limite de poluição que isso gera, toda a indústria de porcos e de frangos. Então isso significa que lá o noroeste do Paraná e de Santa Catarina, que já está no limite, que é uma mega contaminação em função, né? O Brasil chegou em algum momento a ter a maior população de aves para abaixo do mundo, né? Isso tudo vai ficar com a gente e a gente vai exportar essa carne congelada, ou seja, a gente vai exportar a água também, né? Toda essa energia que é usada nesse processamento, enfim, etc. E a gente pode pensar também no que significa a fronteira da Amazônia agora com o chinês comendo um churrasquinho que seja, né? Lá por mês, né? O que isso impacta. E com isso não é demonizar o chinês, porque agora o chinês quer partilhar do modo de vida ocidental. Eu acho que isso é a primeira coisa a relativizar, né, que é muito fácil comprar um discurso agora do norte, de que a China vai ser a origem de todo mal. Acho que a gente tentou ser bem relativo assim, no livro, mostrando como essas coisas são bem mais complicadas. Como que no momento essa parceria com a China, ela é o que salva o desenvolvimentismo brasileiro, principalmente agora, né, a gente não tem noção, com a Operação Lava Jato, com a quebra das empreiteiras brasileiras, a China entra, porque a China tem as estatais de construção, né? Em vez de ter a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão, a China tem a China Construction Corporation, né? Que é do governo, que é do Estado chinês. Então a China vem ela mesma fazer as obras com garantias, dando empréstimo, e isso também vai mudar bastante o cenário, não só aqui no Brasil, como nessa interconexão que a China está prevendo para toda a América Latina. A China está construindo um canal acima do canal do Panamá, que vai ser na Nicarágua, né, para competir diretamente com essa geopolítica de acessar o Pacífico mais rápido. Vai ser uma obra mega monstruosa, com uma bitola que o Panamá não tem, né, o canal do Panamá, o velho, ele passa no navio Panamex. Só que a bitola do navio mudou. Agora a bitola é Valex, né, que é da Vale, aliás, né, que é a maior frota privada grameleira do mundo e transporta grãos e minérios, e agora eles estão fazendo esse canal que vai ser exclusivo, né, não começou ainda, chinês, né, para cortar a Nicarágua. Vai ser um apocalipse ecológico ali, em cima de várias populações tradicionais, etc. Mas se realizado for, vai significar uma mudança cravada, assim, na geopolítica muito, assim, de dimensões que talvez a gente não consiga agora nem estimar. Eu acho mais provável que saia o canal antes da ferrovia da Transpacífica, porque tem um problema esse histórico de ultrapassar os Andes, ele é um problema de engenharia e tudo. E eu ainda continuo no modal ferroviário, que ainda vai depender de carvão, ou seja, esses trens, né, como é que eles se movem? Se a gente pensar que no horizonte tem uma transição energética e que tem várias grandes cadeias de mercadorias que estão passando para outro modal, né? No livro a gente coloca a questão da soja, está saindo das rodovias e sendo colocada em hidrovias na Amazônia, o que isso significa em termos de abrir território, construir eclusas, ou seja, toda uma engenharia, e que também a gente identificou que quem está assessorando a Cargill nisso é nada menos que almirantes da reserva brasileira. Então também tem, a gente teve agora lá em Bonn a negociação do clima, e a Fiesp estava assessorada de um brigadeiro da reserva. Então é muito interessante o que o professor Henri Axelrod identifica como as confluências autoritárias, né, onde os projetos empresariais se casam com projetos militares. E isso deixa de ser inclusive assim, a nossa fixação de esquerda. Não, isso agora as pessoas se apresentam assim, felizes, né? Não, eu estou trabalhando com a Cargill, né? Estou trabalhando com a Fiesp, como se isso não implicasse nenhum problema. Eu acho que isso são todos temas assim, para o debate com a esquerda que a gente gostaria de trazer. O debate sobre extrativismo também aqui leva um pouco de crítica, né? Porque a gente, né, eu era uma opositora de que às vezes a gente fica preso, agora tudo é extrativismo, tudo se resolve no extrativismo.
quando a gente deveria aprender também do MAB, né? Extrativismo para quê e para quem, né? Não é simplesmente extrair o minério de ferro ou extrair a madeira, isso tudo vai alimentar processos de transformação que se materializam não outra coisa senão nessa ideologia da urbanização, de que as pessoas têm que sair dos territórios, que se elas estão no campo é uma questão transitória, né? Elas vão acabar saindo, daí tem todos os programas de compensação, que a gente vê cada vez mais que esses territórios estão sendo limpos, né? E essas formas de vida estão sendo erradicadas e varridas porque eu preciso abrir territórios para fracking, para mais mineração, para mais infraestrutura, para eucalipto, para palma, para soja. Então a gente vai nomeando, né, tudo que vem. E nesse contexto, o que se coloca é até onde a gente compra facilmente slogans. Então tá, a gente não quer mais extrativismo. Se a gente não quer mais extrativismo, a gente também não quer mais esse modelo de cidade. A gente não quer mais viver em caixas com um split, com a janela, com o perfil de alumínio que veio da China. A gente vai ter que pensar outra forma de produzir a nossa vida material que seja radicalmente diferente dessa que a gente vive hoje. Isso significa a gente também questionar como a gente comprou facilmente, e a gente acabou, a Maureen até foi fazer uma crítica, mas voltou aí, o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento, seja sustentável, insustentável, de baixo carbono, de alto carbono, territorial, rural, o nome que seja. A ideia de desenvolver, né, de que uns são desenvolvidos e outros estão em desenvolvimento, ele traz consigo essa ideia de que existe uma forma acabada, única de se viver, e que uns países já alcançaram isso e já estão desenvolvidos. Por exemplo, a Alemanha já está desenvolvida, a França já está desenvolvida, já estaria, né? E que nós estamos atrás, então, tentando alcançar isso, tentando copiar essa forma de vida, quando, na verdade, isso é um mecanismo básico de manter a gente sempre atrás, reproduzindo formas que não são nossas. Eu acho que, na América Latina, por coerência política, com os movimentos que a gente viu surgir nesse continente, né, ao longo das últimas, pelo menos desde o levante de Chiapas, né, em 94, mas um pouco antes disso, no levante indígena do Equador, no início dos anos 90, a gente tem outras tradições de organização da sociedade, outras formas de se pensar como as pessoas querem viver, se elas querem morar em casa feita com pau a pique, com fardo de palha, se elas querem não trabalhar também, porque eu acho que isso também é uma opção que tem que ser colocada para a esquerda, e se as pessoas querem, como as populações do Pacífico, né, tem toda a população áfrica da costa pacífica da Colômbia, que quer ficar fazendo música, olhando a sua bela natureza, pescando, cultivando alguma coisa, mas e qual é o problema disso? Por que eu tenho que chegar, qual é o meu direito de chegar ali e dizer vocês são pobres? Né? A pobreza, né, ensinou o antropólogo Marshall Sahlins, né, ela é sempre uma relação entre duas pessoas. Eu posso olhar para ti e dizer, ai meu Deus, coitada, a Joana tão pobre. Né? Daí vai ver alguém que mora no Alto Leblon e vai olhar para mim e dizer, ai tadinha da Camila, tão pobre. Né? A pobreza ela vai ser sempre relativa. A gente já viu, assim, eu já tive experiências de estar com pessoas assim, paupérrimas da Bolívia, indo conhecer o interior da Argentina e eles ficarem condoídos com aquilo que na verdade seria justamente o contrário. Porque eles dizem, eles não plantam nada, coitados, olha a casinha deles, assim, e eles conduídos junto. Então, né, como que a gente julga? Eu acho que também outros debates que a gente tentou compensar, o livro, assim, tem uma pretensão muito pequena, né, são só 100 páginas, mas, assim, basicamente problematizar por onde vai essa aposta na China, né, por onde vai essa aposta na China que reproduz essas ideias, forças, essa do extrativismo, essa de que a urbanização ela é um dado inexorável, de que fazer acordos com a China é contra-hegemônico, né? Aqui a gente traz isso que o Brasil começou a importar glifosato da China como grande coisa para quebrar a patente do glifosato dos Estados Unidos, da Monsanto. Tá, e daí? A gente continua bebendo 5,2 litros de agrotóxico por ano. Não interessa se ele é feito em Cuba, se ele é feito nos Estados Unidos, onde é que ele é feito, se ele é feito na Lua. Então eu acho que isso também a gente tem que questionar, que o transgênico é o transgênico. Se é o transgênico cubano da Alba, né, feito na Venezuela, ou se é o transgênico da França, ou da Alemanha, ou da Suíça, também não me interessa. Me interessa que a transgenia ela é um processo irreversível numa base de agrobiodiversidade que foi construída pela humanidade, pelos povos da humanidade, basicamente pelas mulheres, né, que descobriram a agricultura há 12 mil anos, e que a gente está se dando o luxo de uma geração de simplesmente apagar com todo esse potencial. Então, enfim, né, colocamos aí várias questões para o debate, esperamos que circule, né, e que suscite crítica,
críticas e comentários e com essa perspectiva de que a China, isso que a gente falou do debate antes, né, que a escala temporal de pensar a China não é uma coisa de moda passageira no Brasil, né? A China, eu acho que isso também é uma tônica forte do livro, ela já reconfigurou a forma. A China não se planeja em função de 1, 2 anos ou mesmo 5 anos. A China é um império com 5.000 anos de idade, que se pensa ainda como império, que os chineses sabem fazer como mais nenhum outro. Então, quando eles chegam, quando a gente vai lá no Saara e compra as coisas, e tá lá a camelô vendendo não sei o que de plástico, quando todo mundo, enfim, quando a gente olha tudo que povoa a nossa vida, isso faz parte dessa sedução que o chinês sabe por onde ele chega, como ele chega, e os planos de longo prazo que ele tem. E quando a gente lê como esses planos de longo prazo da China, né, esse sonho chinês, né, agora eles estão com isso, né, que contra o sonho americano, American Dream, eles agora estão fazendo o Chinese Dream, né, que eles vão disputar os imaginários com o que foi o século americano até agora. Eles não têm Hollywood, eles não têm a Disney, né, mas eles estão mexendo com outras coisas. Como que essa nova fase da história da China, ela vai ser escrita no nosso mapinha do Brasil que está lá na frente, né? Ela certamente vai sofrer reconfigurações profundas. Acho que a gente não está preparado para entender como os chineses pensam, a gente não tem uma tradição de troca sul-sul com a esquerda chinesa. A esquerda chinesa é qualquer coisa, ou seja, todo mundo lá se diz de esquerda, né? Mas, assim, eles desconhecem a América Latina, uma coisa impressionante, assim, eles não conhecem como um lugar de emanação, nem de uma cultura que eles, né? Com a Índia eles têm toda uma reverência em relação à medicina, a medicina indiana, mas também porque tem 4.000 anos, né? Mas a gente não tem muito o que aportar. A gente acho que nunca fez uma tentativa essa de tentar entender também como é que eles pensam e também conseguir se solidarizar com eles, porque eu consegui ver lá o que é um país onde ninguém tem irmão, ninguém tem primo, ninguém tem tio. A política do filho único, que foi condição para eles conseguirem fazer essa disciplinação da sociedade, erradicou do tecido social a experiência mais básica de tu compartilhar alguma coisa. Todo mundo é filho único. Agora vocês imaginem o que significa isso numa sociedade que se diz comunista e a sociedade do filho único. É uma subjetividade completamente diferente. Eu tenho, por 1000 casamentos do meu pai, né, eu tenho 7 irmãos. Então, quando eles perguntavam, a primeira coisa que eles perguntam assim, quanto você ganha? Né? Que o chinês pergunta a primeira coisa, a segunda coisa, você tem irmãos, né? Porque eles acham que uma grande coisa é que o Ocidente tem irmãos. Quando eu falei que tinha 7 irmãos, eles riam, não acreditavam, se cutucavam, assim, não é uma coisa infantil, porque é um desejo que todo mundo tem e que é uma coisa que não existe. Então, eu acho que isso também é a gente olhar com um olhar humano, um esforço que foi feito, né, por essa sociedade de se reinventar de uma forma brutal, impondo um controle que a gente no Brasil seria impensável, né, por restringir a família, por entrar nesse nível da liberdade individual das pessoas, que se sacrificaram e falam pra gente isso em função de reerguer a grande mãe China. Eles têm um nacionalismo assim que, por mais que a gente fale do nacionalismo brasileiro, não é nada perto do que é esse nacionalismo chinês, assim, do que isso significa para eles, e de como eles vão se colocar nesse novo momento do mundo, sendo que eles são o maior mercado hoje consumidor que existe. Né? O fascínio pelo consumo chinês é uma coisa inacreditável. As lojas funcionam praticamente 24 horas e o chinês ele compra o tempo que ele não está trabalhando, ele está comprando, e a China é cara também, né? Essa ideia de que a China é barata são as coisas que saem da China a partir das zonas francas de exportação. Chega na China e a China tem lugares, por exemplo, para comer que é mais caro que o Rio de Janeiro. As compras, por exemplo, roupas, essas coisas todas eles conseguiram realmente elevar o padrão de vida lá dentro, que os salários estão bem altos, né? Até foi falado aqui antes também que o salário esse mais baixo, da mão de obra mais, eles chamam a China da China, né? Eles já exportaram isso para Mianmar, para Bangladesh, para Tanzânia. O Banco Mundial fez um relatório que eu acho que fala que a China está atualmente exportando, eles fizeram uma previsão de 80 milhões de postos de trabalho da China que eles vão ser operacionalizados na África. E são todos em linha de produção, com mão de obra nada especializada, só trabalho assim, né? Mas que a China já pode colocar tempos modernos total, mas que a China já pode colocar isso na sua área de influência, porque os seus cidadãos, né, agora que já têm uma qualidade de vida melhor, eles querem outro tipo de trabalho, um trabalho mais bem pago, e querem consumir, né? A gente anda nas grandes cidades chinesas e as lojas da MEC,
tarde, assim, uma super reunião, o iPad dele, aí era Chanel, mas era um Chanel falso, assim, com umas lantejoulas meio caídas, assim. Imagina um intelectual aqui no Brasil abrindo um iPad numa capa da Chanel, assim, é uma coisa, e eles usam essas marcas mais falsificadas, então um jacarezinho aqui da Lacoste virado pro lado contrário, sei lá, uma outra marca famosa faltando uma letra, e aquilo você começa a ficar como não combina, e ele falando Marx, porque Marx isso, e ao mesmo tempo os códigos que a gente lê, né, são completamente outros, né? E outra coisa também que eu achei interessante, tem toda uma cultura do desperdício agora da comida, porque eles passaram muita fome, então quando vem um convidado eles oferecem aqueles jantares intermináveis com 200 pratos, tudo, né, com aquelas mesas redondas, a gente só pega, né, uma coisinha que vem de cada vez, né, tudo para provar, tá? E daí para tudo, né, e chega uma menina vestida com aquela roupa da Revolução Cultural, né, que não é uma menina, uma mulher de, sei lá, 40, 50 anos com a trancinha, com uma bandeja com umas canecas de ágata, parecia que era bem velha, assim, com a cara do Mao Tse-tung. Eu falei, que é isso, né? Aí chega dentro da caneca, tem uma água, assim, com um quadrado de tofu, e um macarrão de feijão, né? O macarrão não é de trigo, é de feijão. Aí todo mundo faz uma cara solene e não sei o que, fala uma fala lá em chinês e come aquilo horrível, horrível, um gosto, né? Para lembrar os tempos duros, né? Não esquecer a fome que passamos, então tem toda aquela... Só que é uma caneca agora feita em linha de produção, que não é nada antiga, mas que é o culto também, passamos esse sacrifício todo. E agora, só para concluir, assim, para mim a cena mais insólita foi o mesmo reitor da universidade oferecendo um brinde, né? E eles tomam uma bebida que é de milho quente. E eu falei que era vegetariana total, né? Porque com medo das coisas que poderiam vir. Aí não, você pode tomar essa bebida. Daí veio milho, era tipo um curau de milho, né? Uma taça de cristal, assim, eu tomei e falei, ai que ótimo, aqui podemos brindar a China e a América Latina. Daí assim, por quê? Aí eu falei, porque o milho vem da América Latina. Daí, não, corn is Chinese, porque o milho é chinês. E eu comecei a rir, disse, não, o milho, aí eu acertar. Não, o milho é chinês, né? Aquele silêncio na mesa, assim, então, ok, o milho será chinês. Made in China. Made in China aqui pra frente, né? Mas enfim, então a gente pode, agora vocês podem perguntar e tudo, mas eu aconselho assim, leia o livro, não tem filme ainda, né? Mas a gente vai depois fazer uma série das fotos, porque tiveram vários causos assim, de observar que são muito interessantes dessa micro-história, né? Do que a juventude está fazendo, como é que eles se divertem.